Olá, querido. Fala, Dai. Só eu e você e eu. Tudo. Tá precisando de dica de redação? Ah! Cadê esse povo? Já botei. Gente, o Bruno já pode ficar bom. Oi? O Bruno já pode ficar bom, já passou do tempo. Mas o... Pô, ele ficou mal um tempão, né, cara? O negócio de Covid é violento. Ele tá com Covid. Mas, pô... É. Tem, já tem mais de 2 semanas, não tem, não? É, por aí. E ele tá tossindo. Ele manda áudio, coitado. A cada frase é uma tossida. Caraca, coitado. Ó, tem galera entrando aqui, ó. Cadê esse povo aí? Boa noite. Boa noite, mestre. Cristian. Opa, bom? Periclão. Ana Júlia está entrando. Tá na galerinha. Maravilha, maravilha. Boa noite a todos. Bem, vou esperar mais um minutinho para a galerinha entrando e a gente começa a aula de hoje. Vou falar sobre redação, moçada. Entrando mais gente, que maravilha. Alergia para cada mil com essa mudança de tempo. Então, vamos começar então. Vou compartilhar a tela com vocês. Lembrando que essa aula já está sendo gravada e depois a Daiana ela bota no Classroom para vocês, tá? Eu também envio os slides que eu vou usar hoje para falar com vocês. Vamos lá, blá blá blá, tá aqui. Vou jogar essa telinha mais por cima. Vou pegar um ponteiro aqui para poder usar. Ok. Então hoje vamos de redação. Faz um tempinho que a gente não bate um papo de redação. Redação é conteúdo que eu gosto muito de dar presencial, mas como a gente está um tempo sem falar eu achei importante a gente Boa noite, fazer uma olhada. Boa noite, querido. Vamos falar de coerência textual. O texto dissertativo, né, sobretudo o dissertativo, que é a modalidade que nos interessa, ele se sustenta em 2 pilares: coerência e coesão. A coesão ela vai tratar dos mecanismos, que vão fazer ligação entre palavras, orações, os períodos como um todo e até mesmo os parágrafos. Então, ela que dá as relações sintático-semânticas para que faça sentido, o texto tenha algum sentido. E a coerência, né, que é o que a gente vai falar, é a construção do texto propriamente dito de modo compreensível. A gente pode pensar num texto que pode fugir parcialmente
perder parcialmente a coerência em algum momento, ou um texto totalmente incoerente. E é importante a gente ficar atentos a essas possibilidades, essas armadilhas que possamos ter na hora de construir um texto. Um texto incoerente é passível de anulação, né? E isso a gente não quer de forma alguma. Então, o texto já fala aqui, é o encaixar de peças no sentido completo, né? Cada palavra, cada parágrafo, cada frase tem um sentido. Então, quando a gente junta tudo, né, deverá tornar-se algo compreensível, né? Então, todo texto ele tem uma intenção. O texto dissertativo também, de defender uma tese, tá? Então, é importante a gente manter um foco para que a gente não perca a coerência textual. Como eu disse, é um dos pilares do texto. Um texto incoerente, né, fica algo inapropriado. E os mecanismos de coesão não necessariamente irão interferir na coerência, tá? Mas poderão também. Qual você vai falar de coesão hoje? Não. Coesão é um assunto muito maior do que coerência. Coesão, por exemplo, divide em 2 aulas mesmo, conteúdo bem extenso para a gente falar. Falaremos sim, só que em outro momento. Vamos continuar então com coesão, com a coerência, desculpa. Em uma redação, para que a coerência ocorra, as ideias devem se completar. Uma é a continuação da outra. Você tem uma sequência, como falei, de frases, de períodos, de parágrafos, que uma vão completando e adicionando algo àquele texto, né? Então, a gente tem que ter o cuidado para que esse raciocínio flua, né, de uma forma clara, objetiva e sem dificuldade de compreensão. Um cuidado que a gente precisa ter muito grande em relação a não entrar em contradição. Caraca, que deu tilt. Entendi por que esse rabisco do nada. Que bizarro, a tela rabiscou. Onde veio isso aqui? Saiu. Então, voltando, desculpa. Então, a gente precisa de um texto. Esse texto ele não pode se contradizer. Você está abordando um determinado ponto de vista, né? E, de repente, do nada, você se contradiz. Quando a gente trabalhar de novo argumento, a gente tem que ter muito cuidado com o argumento, tá? Eu gosto... Uma redação que traz argumento e contra-argumento é muito bom. O que seria o contra-argumento? Vamos lá. Você tem um ponto de vista e você vai argumentar para defendê-lo. Correto? Isso a gente faz o tempo todo no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Eu quero ir a uma festa, preciso convencer meus responsáveis a deixar eu ir à festa, por exemplo. Então, eu preciso argumentar. Bons argumentos farão com que eu consiga a permissão para ir a tal festa. Se os meus argumentos forem ruins, provavelmente não permitirão que eu vá à festa. E o que seria o contra-argumento? Vocês estão me ouvindo? Só porque deu aqui uma... Todo mundo me ouvindo? Sim. Maravilha, porque apareceu para mim, minha internet também. Um pouco de... A internet, né? Mas está bom agora? Tá bom. Beleza. Eu vi que deu uma estabilidade aqui, mas show. Então, o que seria o contra-argumento? É você pensar à frente. Por exemplo, o que é um bom jogador de xadrez? É aquele que consegue antever a maior quantidade de movimentos que o oponente possa ter. Então, quanto mais visualizações de movimentos que aquele oponente está, 2, 3, 5, 7, melhor jogador você será. O contra-argumento, ele trabalha mais ou menos com isso. Porque eu venho argumentando e já imagino o que o outro irá me interpelar em cima do que eu mostrei. Então, o argumento já contra-argumento. A única questão do contra-argumento é que, às vezes, se você não souber usar de forma correta os conectivos, etc.,
você poderá entrar em contradição. Por isso, eu só recomendo ao meu candidato e ao meu aluno fazer argumento e contra-argumento aqueles que têm realmente uma intimidade na escrita, porque senão a chance de contradizer poderá ser grande. Uma outra coisa importante para a coerência é a sua relação com o mundo, é a compreensão do mundo que você vive. Cláudio, tá travando um pouco. Aí está, Tá isso aí, dando delay. deve estar por conta da internet, né? A internet hoje está uma porcaria por conta dessa chuva, né? Deve ser por conta da instabilidade. Pior que isso eu não tenho como fazer. Até porque minha internet aqui ela é muito boa, mas por conta dessas chuvas ela está meio instável Eu mesmo. não entendo o que é ter internet ruim, cara. Não entendo. Internet no Brasil é uma porcaria, diga-se de Tá. Não, passagem. tudo bem. Tá? Então, assim, se houver alguma parte que realmente, Cláudio, Tá, tu falou e, não deu para entender absolutamente nada, vocês me sinalizem, por favor. Bom? Então, por exemplo, a compreensão de mundo, né? Deixa eu seguir aqui à frente. Ó. Vamos ver uns exemplos de falta de coerência. Ok? No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Se você observar esse período com as suas orações, não há um erro de coesão, não há erro de coesão nenhum, não há erro ortográfico nenhum. Ela está dentro dos parâmetros de ortografia, pontuação, encadeamento de orações, perfeito. Só que há uma incoerência nesse período aí. Qual seria a incoerência, gente? Ninguém percebeu a incoerência, não? Do verão, que fala que tá na estação do verão, Sim. mas consta ali do A frio. neve. Neve. Isso, exato. Chegou a nevar. No Chegou. Brasil não neva. Não, no Brasil Não, neva pelo assim, menos- bonitão. Não pelo menos no norte. Não, norte e nordeste não. Lá por o sul, algumas cidades neva. Mas no Ceará, amigo, eu sei que a gente está vivendo um momento de pandemia, tá tudo muito estranho. Mas vou ser sincero, se nevar no Ceará, filho, proste-se de joelho e comece a orar que Jesus está vindo nas nuvens, filho. O negócio está esquisito. Vai por mim. Com certeza. Com certeza. Se nevar no Ceará, filho, o negócio está esquisito demais. Mas vamos lá. Mas entendam uma coisa aqui. Para vocês que estão cursando o ensino médio ou já concluíram o ensino médio, já fizeram todo a trajetória de fundamental 1 e 2, fica muito fácil o entendimento disso aqui. Tá? Mas vamos lá. A questão do entendimento de mundo. Se eu falo essa frase, se eu falo esse período aqui para uma criança, sei lá, que está iniciando, ela não vai perceber, porque ela não tem uma noção geográfica suficiente para entender, por exemplo, que no Ceará neva. Pode ou não nevar. Né? Então, ela vai ter isso como verdade. Com o seu conhecimento de mundo, com a sua trajetória, né? Que você vai ganhando bagagem, estudando. Isso é até um conhecimento que você pode até adquirir fora de uma sala de aula, né? Você vai crescendo, vai ver, pô, é um absurdo, né? Mesmo uma pessoa que não teve a oportunidade de entrar numa sala de aula sabe que no Ceará não neva. Mas, desculpa, a questão do conhecimento de mundo mesmo, vai saber que aí houve uma incoerência, tá? Vamos para o segundo. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Olha lá. Por isso, aí o uso do conectivo está completamente equivocado, tá? E a gente tem incoerência. Se estão derrubando muitas árvores, a gente terá o quê? A gente terá a ideia de que as florestas vão, aos poucos, sucumbir, não vão conseguir sobreviver se continuarem a derrubar tantas árvores. Então, estão derrubando muitas árvores. E por isso, por esta razão,
as florestas vão sobreviver, isso é altamente incoerente. Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar. Aí eu tenho mais. Entretanto, eu não ouvi o sabiá cantar. Esse tipo de incoerência é aquilo que a gente fala, hã? Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar. Mas, peraí, qual é a relação de uma coisa com a outra? Não é? Então, assim, é uma coisa desconectada. Você tem um problema de coesão, né? As partes não estão bem encaixadas, que naturalmente, neste caso, criou uma incoerência total. Todo mundo viu o mico-leão, mas não ouvi o sabiá cantar. Uma coisa nada a ver com outra. Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. É a beça bonita, né? Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Opa. Não, pera, voltar lá. Menos todo mundo. Quer dizer, um texto totalmente incompreensível, a repetição de todo mundo, mas todo mundo destrói a natureza. Se todo mundo destrói a natureza, ponto. Menos, exceto... Então, você já teria digamos assim, você vai destacar um elemento que todo mundo destrói a natureza, exceto os indígenas, sei lá, qualquer outra categoria, mas menos todo mundo, então um anula o outro, totalmente coerente. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. Cara, você vê uma construção de um texto que um não completa o outro, né? Podemos notar claramente a falta de recursos, né? O governo prometeu e cumpriu. Ué, peraí. Aí trouxe várias melhorias e fez com que os alunos que estavam fora voltassem para frequentá-las. Isso trouxe várias melhoras para o país. Ué, uma coisa não completa a outra, há uma repetição de termos que traz uma pobreza vocabular, que traz uma pobreza de coesão e aí, consequentemente, compromete a coerência. Então, o que a gente pode perceber que a incoerência no texto ela não precisa estar totalmente vinculada à coesão, mas eu posso ter problemas de coesão que levarão a problemas de coerência. Então, como eu disse no início, são os dois pilares da construção de texto. Tá? A falta de coerência em um texto é facilmente detectada por um falante da língua, mas não é tão simples notá-la quando é você que escreve. Porque o que acontece? Eu, às vezes, posso estar escrevendo e não percebi que fiz uma incoerência, que, de repente, me contradisse. Então, o que eu sempre falo, o rascunho é o meu melhor aliado numa redação. A partir do momento em que eu já vá direto para a folha definitiva e sair escrevendo, enfim, é isso aí, a chance de você entrar em incoerências e demais erros, ela é muito grande, né? Quando o entendimento de determinado texto é comprometido, imediatamente alguém pode afirmar que ele está incoerente. Na maioria das vezes, essa pessoa está certa a fazer essa afirmação, mas não podemos achar que as dificuldades de organização das ideias que se resume à coerência ou à coesão. É certo que elas facilitam bastante esse processo, mas não são suficientes para resolver todos os problemas. Entenda uma coisa, o nosso conhecimento de mundo é o que vai permear e fazer com que meu texto esteja coerente ou não. Eu poderia escrever um texto aqui falando sobre linguística, né, que é a minha especialidade, cheio de incoerências, que talvez vocês não percebessem. Por quê? Porque vocês não têm um profundo conhecimento, eu acho que não, de teórico, enfim, de acadêmico, de linguística, para poder perceber que uma coisa ou outra ali seja incoerente. Então, a gente precisa, né, a incoerência ela só se torna possível de percepção quando a gente tem um conhecimento.
é muito comum exatamente a nossa falta de conhecimento de mundo fazer com que nós cometamos deslizes e façamos falas incoerentes. Fazer fala incoerente, eu não digo só a fala oral, mas também o texto escrito, tá? Então, a parte que se diz respeito à redação e o que tange à coerência, ela está muito relacionada à leitura, à prática de escrita, para que vocês não caiam nas armadilhas da incoerência. Para ser coerente, só voltando ao slide, o texto deve apresentar uma relação lógica e harmônica, e eu vou mostrar como podemos fazer essa relação lógica e harmônica entre suas ideias, que devem ser ordenadas e interligadas de maneira clara, formada assim, uma unidade na qual as partes tenham nexo. Não basta, portanto, que o texto tenha coesão, mas é preciso também que o raciocínio exposto não apresente lapsos, hiatos, deslocamentos abruptos das informações e excesso incoerente de ideias. Traduzindo, tudo isso aqui. Quando eu tenho um texto, do seu início ao fim, a primeira palavra que eu utilizei na minha introdução, a última que eu fechei na conclusão, você tem um encadeamento das partes e que ali vai demonstrar a tua ideia. A tua vai defender a sua famosa tese. Essa relação, ela precisa acompanhar uma lógica. Professor, Oi, a conexão caiu? isso eu não ouvi, não entendi. Não sei se foi só para mim. Não, ela mostrou para mim que estava. Esse slide aqui que eu não deu para vocês entenderem, é isso? Não, foi o que o senhor estava falando agora, só que cortou por um momento. Isso, então vou voltar, não tem problema. Então, assim, eu tenho uma unidade textual, a qual a primeira palavra que eu tenho numa introdução, ela tem que haver conexão com a última palavra, lá na minha conclusão. Isso é uma relação de lógica, a qual tudo vai encadeado, que funciona aos meus olhos de uma maneira clara, eu consigo entender. Sabe o que é um texto bom? Esquece a parte de vocabulário, né? Eu pego um texto, de repente eu vou ler um texto que o vocabulário é muito sofisticado e tal, eu me atrapalho. Mas um texto em que eu tenho um domínio desse vocabulário, o texto bom é aquele que eu inicio e termino, eu não preciso voltar em nenhuma das partes para entender. Às vezes eu mesmo, como examinador de redação, corretor de redação, professor de redação, eu vou lendo e, peraí, deixa eu voltar aqui porque eu não entendi o que ele quis dizer. Poxa, então não está legal, isso não está claro, isso não está lógico. E o que é harmonia? São todas as partes funcionando de maneira natural, funcionem de uma maneira em que haja fluidez naquilo que eu estou lendo. A palavra harmonia ela tem muito a ver com música. Então, os instrumentos eles precisam estar harmonicamente, né, ligados, conectados nessa harmonia, senão a música não funcionou. Imagina um instrumento afinado em um tom, outro em outro tom, enfim. É claro que existem métricas e tudo mais, mas vai comprometer a parte de harmonia, né? Harmonia, tudo que é relacionado à harmonia é soar bem, né? Parecer bem, fluir bem. Então, essa fluidez pode ser, e muitas das vezes é expressada através dos elementos de coesão, como eu falei, mas nem sempre. Eu posso estar usando muitos elementos de coesão corretos, mas ficar em excessos, né? Em excessos, repetindo a mesma ideia várias vezes, né? Às vezes eu pego o aluno candidato, ele escreve um parágrafo, no parágrafo de baixo ele está dizendo a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, é a mesma coisa. Então, você está repetindo a ideia. Alguns lapsos ou hiatos, né? O cara veio e, de repente, pulou para outra aqui que... Espera aí, não estou entendendo, né? Faz uma das mãos aqui, lá. Eu vi o mico, leão, tá, mas não escutei saber cantar. Tem alhos a ver com bugalhos. Então, é essa questão de coerência também. Algumas regras para escrever... Deixa eu subir aqui um pouquinho.
para escrever com coerência. Aqui a gente vai falar de coerência para todo e qualquer tipo de texto, mas é óbvio que no nosso caso o que nos interessa é o texto dissertativo, que é cobrado na prova militar. Manter a ordem cronológica. Não se deve relatar antes o que ocorre depois, a não ser que se pretenda criar um clima de suspense ou tensão. Se a gente está falando em dissertação, a gente não quer criar clima de tensão, suspense, não um romance policial, um conto de suspense, de terror, enfim, não se trata disso. Mas a gente pode entender essa ordem cronológica como uma questão de introdução, desenvolvimento, conclusão a seu tempo, não antecipar, não deslocar essas partes, tá? Apresentar o que tem que ser apresentado na introdução, lá no seu lugar, o que precisa ser apresentado no seu desenvolvimento e aquilo que precisa ser fechado. Seguir uma ordem descritiva, seguir a ordem que é cena objeto, a gente está falando mais de um texto em que você vai detalhar personagens, objetos e tal, a gente pode passar. Uma formação nova deve se ligar a outra já enunciada. Isso é importante. À medida que o texto avança, as novas ideias devem se relacionar às antigas, de maneira que todas permaneçam interligadas. Aqui tem a ver com a harmonia. Os elementos de coesão vão me auxiliar no que diz respeito a isso, mas além, né, eu preciso, tá, beleza, eu apresentei um argumento, né, no meu desenvolvimento. O argumento a seguir, ele precisa ter uma ligação com o anterior. Ah, mas não vai ser um argumento novo? Sim, mas vai ser interligado àquele anterior. Precisa haver o quê? A palavra já fala, coerência, harmonia. Né? Então, fiquem sempre atentos a essas situações. Evitar repetições. Uma ideia, até falei sobre isso, né? Uma ideia já enunciada pode ser repetida, não, e em alguns casos é imprescindível que isso ocorra, mas desde que acrescentemos uma informação nova ao raciocínio, um novo elemento capaz de aclarar, trazer mais clareza ainda mais ao assunto que estamos tratando. Devemos evitar redundâncias, né? À medida que escrevemos, o texto se amplia graças à agregação de novas ideias, não porque insistimos, no que já foi tratado ou usamos excesso de palavras. O evitar repetição, ele também vai se inserir. Na verdade, as repetições, elas geram um erro de coesão que vai acabar comprometendo o meu entendimento do texto. Se repete, não caminha e eu fico confuso e não acrescenta nada de novo, vai comprometer a minha coesão também. Coesão, algo coeso, e a minha coerência. Não se contradizer. Esse é um dos principais aspectos que eu preciso ficar atento da minha coerência, né? A contradição. O ser humano, até porque o ser humano torna-se naturalmente muito contraditório. A gente tem que lutar para não ser tão contraditório. Eu prego paz, mas vivo me exaltando com os outros, então isso é contraditório. Só um exemplo, não prego paz, eu sou da paz mesmo. Uma tese exposta e defendida no início não pode ser atacada no final do texto. Se o objetivo do autor é discutir sobre diferentes argumentações em torno do mesmo tema, deve deixar claro que quem defende com a ideia. Nesse caso, todo cuidado é pouco. A contradição não deve ser assumida pelo autor, mas sim surgir da diversidade de opiniões. É o que eu falei há pouco sobre o argumento e o contra-argumento. Tem que ter muito cuidado para não contradizer o outro. Né? Se você vai lá no teu início dizer que você é a favor do aborto, dando um exemplo, e de repente você termina dizendo que é contra, você está se contradizendo. Nada te impede de você mostrar que você tem pontos que você concordaria pela aprovação do aborto e pontos que você discordaria da aprovação do aborto. Você pode usar isso, mas tem que ter muito cuidado, porque em algum momento você é a favor, você é contra. Eu tenho que ficar bem claro para mim que o teu posicionamento, não, ele é contra, mas ele diz que a galera que defende ser a favor também tem os seus pontos positivos. Então, apesar de eu ser contra, precisa se caminhar muito nessa discussão aí acerca disso, por conta de diversos fatores, tá?
Então, só o cuidado para não contradição, que é um terreno perigosíssimo quando nos falamos de coerência. Minha conexão está instável. Minha conexão estava instável. Podemos agora estar tranquilo aí? Estão me ouvindo? Sim, sim. Maravilha. Show. Apareceu para mim, conexão estável, já. Quando aparece para mim, já estou sabendo que está esquisito. Não escamotear a realidade. O que seria isso? Um dado concreto, real, só pode ser contestado com base em investigações científicas. Um fato de conhecimento público pode ter novas versões, mas com base em depoimentos fidedignos. Encobrir a realidade com rodeios e subterfúgios, apenas para dar maior veracidade a uma ideia, acaba sempre comprometendo a qualidade do texto e, às vezes, abalando a reputação do autor. Não vamos colocar achismos. Tudo que a gente coloca em um texto dissertativo, uma tese, precisa ser um fato a qual eu possa comprovar, né? Achismos, né? Rodeios, etc., vão comprometer o teu texto. Isso não tem nada a ver com divergências de pensamentos, tá? Nada a ver. Eu posso, voltando a uma coisa bem simples, um exemplo bem simples, eu posso ser a favor do aborto, o outro ser contra o aborto, e a gente pode fazer cada um textos maravilhosos. Eu defendendo a liberação e o outro defendendo a não liberação, e os textos serem perfeitos. Porque eu apresento elementos científicos bacanas, com comprovação, e ele também. Porque a única coisa que ocorre ali, tá, eu penso de uma forma e o outro pensa. Então, não se trata disso. A gente não tem que pensar igual. Não é isso que o texto fala. Tá? Não é disso. É usar elementos que não são verídicos. Ok? Trazendo um pouquinho para a nossa moda. Fake news, já não vai trazer fake news para a tua redação. Evitar generalizações. Afirmar de forma infundada, né? Que algo é verdadeiro em grande parte das situações ou para a maioria das pessoas, demonstra falta de argumento ou até preconceito do autor. Então, assim, é importante ir lá direto, né? A maioria da pessoa acha isso ou aquilo. Baseado em quê? Como é que você sabe que a maioria da pessoa... Oi. Deu um corte aqui. Em qual parte deu um corte? Agora que eu comecei esse slide? Isso. Tá. Agora. Tá, vou voltar. Evitar generalizações, tá bom? Ou seja, afirmar de forma infundada ou não que é algo verdadeiro na grande parte das situações ou para a maioria das pessoas, demonstra falta de argumento e o preconceito do autor. Então, você tem que ir lá. É isso ou é aquilo. A maioria das pessoas acha isso, a maioria das pessoas acha aquilo, mas baseado em quê? Baseado no teu achismo, né? A maioria da pessoa age dessa forma, tá? Mas a maioria da pessoa é baseado em quê? Então, evitar generalizações. Tá? Isso que esse texto, essa parte que é a número 7, quer dizer. Bom, utilizar os recursos de coesão textual, né? Voltando lá, recursos de coesão vão levar a uma boa coerência, os conectivos corretos, etc., né? Os conectivos, a gente não falou de coesão ainda, mas anafóricos e catafóricos, e quando eu falar de coesão, que é uma aula bem complexa, a gente vai estar vendo isso aí. Por isso que eu falo primeiro de coerência, para a gente entender bem o que é a coerência, para depois ver coesão, que já é uma coisa mais densa. A coerência é algo imaterial e não está na superfície textual. É a questão da compreensão do mundo, tá? Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. Quando lemos um texto, estamos ao mesmo tempo construindo a sua interpretação. E fazer isso de maneira eficiente está relacionado com os conhecimentos que já possuímos. Conhecimento de mundo, de novo. Como vamos entender um texto que se trata de química nuclear se não soubermos o que são os elementos da tabela periódica? Como entender um texto que fale sobre coerência se não soubermos o básico sobre interpretação de textos? Então, é exatamente isso. Saber um pouquinho de cada coisa, né? Então, é um tema que fala sobre... o tema lá da redação vai ser um tema sobre sustentabilidade. Cara, eu não sei o que é sustentabilidade.
Aí fica complicado. Então, conhecimento de mundo, né, sobre as questões de sustentabilidade, como proceder, como podemos pensar numa sociedade, um mundo mais sustentável. Se você não tem esse conhecimento, esse entendimento, como você vai dissertar sobre isso? Não é? Por isso que a gente precisa estar antenado. Por isso, a nossa construção de saber não é única, ela é pluri. Ou seja, eu aprendo geografia, matemática, história, artes, e português e por aí afora. Bom? Então, na hora que eu escrevo uma dissertação, é importante apresentar todo o meu... Sua comunicação está estável. Travou um pouco aí quando você estava falando. Deu Vamos lá. essa parte. Aí cortou. Eu sei, eu vi que apareceu. Então, é importante te mostrar o repertório, né? O repertório daquilo que a gente sabe. Geografia, matemática, português. Um bom texto dissertativo não é aquele que vai ter só a gramática correta. Isso é um dos elementos. Agora, o teu conhecimento, né, sobre história, geografia, matemática, ciências, é fundamental para você argumentar. Então, eu costumo dizer que o texto dissertativo, a gente fica muito foco em português. Ok. Qual é a modalidade de escrita que você vai apresentar? Qual é o código que você vai usar? Língua portuguesa. Então, preciso ter o domínio básico dela. Mas ela vai muito além só de um domínio básico de língua portuguesa. Ela vai do meu conhecimento de mundo. Então, são 3 princípios básicos para a gente fechar esse papo bacana sobre coerência hoje. São 3 princípios básicos que são necessários para compreender melhor a coerência. O princípio da não contradição, que tanto eu falei, né? Um texto deve apresentar situações ou ideias lógicas que em momento algum se contradigam. Então, tenham cuidado, né? Se de repente quiser trazer um contra-argumento, ele não vai estar contradizendo. Princípio da não tautologia. A tautologia nada mais é do que um vice-linguagem que repete ideias com palavras diferentes ao longo do texto, o que compromete a transmissão da informação. Então, é isso. Lembra que eu falei? Eu escrevo um parágrafo, tem um argumento X. Aí, embaixo, eu apresento o mesmo argumento, o argumento X, só que usando palavras diferentes. Tá? A gente percebe isso, ok? É perceptível. Então, né, cuidado com isso. O nome não tautologia, o que é isso? Nada mais é do que a repetição de uma ideia, mas com outras palavras. E o princípio da relevância. Um texto com informações fragmentadas torna as ideias incoerentes. Pedacinho aqui, pedacinho aqui, pedacinho aqui, pedacinho acolá. Ainda que cada fragmento apresente certa coerência individual. Se as ideias não dialogam entre si, elas são irrelevantes. Toda hora eu tenho um pedacinho aqui que não se conecta com essa, que não se conecta com aquela. Se eu pegar esse aqui, isolado, eu vejo que eu estou falando de sustentabilidade. Esse aqui também fala de sustentabilidade. Mas elas não estão conversando, elas não dialogam entre si. Então, elas parecem que não se completam. Um texto tem esse cadeamento. Eu preciso de uma unidade textual. Certo? Então, eu preciso desse princípio da relevância. Show? E aí, moçada? Falem comigo. A reuniãozinha está quase acabando, mas deu bastante tempo de a gente falar sobre coerência textual, que é um assunto que que é fundamental para a produção de texto de vocês. A gente poderia... Eu vou passar para fazer exercício eu não gosto de ver texto e redação por aqui, eu gosto de ver no escrito, no papel, tá? Então, quando voltarmos dessa quarentena, Deus queira que seja o quanto antes, a gente vai produzir, tem exercício sobre coesão, tem exercício sobre coerência, então a gente vai poder exercitar bastante isso antes de produzir o texto por completo. Vocês ficaram com alguma dúvida, queridos? Eu não. Não. Bacana? Eu só vi ali algumas coisas que eu preciso melhorar. Que o senhor foi falando ali, eu fui identificando algumas que eu cometo. Bacana. Tô percebendo que eu tenho que melhorar tudo. Redação nunca foi bem. Mas, cara, é isso. Ninguém nasce sabendo nada. Para mim, meu caso, fazer uma redação não é algo tão complicado, porque eu sou professor, etc. Mas muita gente tem dificuldade de redigir texto.
Igual a alguns que tenham dificuldades, outros não têm, mas muitos terão, né? Em muitos outros Professor, lugares. você vai passar algum tema para a gente fazer? Vou, mas não assim? ainda não. Eu estou ainda no aguardo de que a gente retorne, né? Em breve, sei não. Caso... Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe se falaram alguma coisa, porque a gente vai voltar em breve, fazer aula? Não falaram, e quem falar para vocês é mentira. Ninguém sabe nada. Tu falou agora, eu falei, ué, vai voltar e tal? Não, é a minha vontade. Meu desejo é que nós voltemos o quanto antes. Cara, quem manda é o governador, é o prefeito. Mas também, eu não quero voltar antes sem ter o mínimo de segurança. Que voltemos à sala de aula a partir do momento que a gente tenha a segurança de não contrair esse vírus aí. Porque absurdo. É muito massivo, tipo assim, pra mim é muito cansativo esse negócio de live, entendeu? É cansativo até pra gente. Mas eu consigo colocar tudo em dia. Então, é cansativo para vocês e para a gente também. Montar tudo isso, Tá online, é tudo muito cansativo. Mas antes disso, para a gente estar lendo e estudando alguma coisa do que está 100% parado, né? De qualquer forma, a gente está exercitando. E quando voltarmos... mas não é uma coisa que é presencial, velho. Nunca será. Verdade. A presencial